E a gente vai seguir em conexão com os Estados Unidos e falando sobre o último dia das eleições presidenciais nos Estados Unidos e o quanto esta corrida está tão imprevisível e como é que é o trabalho dos institutos de pesquisa. A gente vai receber agora Maurício Moura, professor da Universidade George Washington, também aqui na tela conosco. Maurício, muito boa tarde, sempre um prazer poder te ouvir e poder compartilhar um pouco do seu conhecimento direto aí dos Estados Unidos. Queria que você contasse um pouco para a gente como é que você tem visto este último dia de campanha, todo esse foco nos estados pêndulo, e depois a gente vai trazer inclusive números do Instituto IDEA que mostram ali quão acirrado estão essas corridas em vários desses estados. Mas primeiro, essa reta final, Maurício, como é que você vê os esforços de Kamala Harris e Donald Trump em busca dos eleitores desses estados decisivos? Bom, boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. É um prazer estar aqui com vocês. A gente tem dois esforços, né, Yuri? O primeiro é o visível, né, que é a agenda de ambos os candidatos, e a agenda fala por si, né? A atenção que o Donald Trump está dando à Pensilvânia hoje, com dois comícios, o mega comício que os democratas estão preparando na Filadélfia, e você pegar a agenda dos últimos dias, foi basicamente uns estados pêndulo entre os dois lados, né? Mas tem um esforço que é não visível, que é fundamental na eleição americana. Como todo mundo sabe, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, e eles têm um negócio chamado Get Out to Vote, fazer as pessoas saírem para votar. E as duas campanhas, elas estão super mobilizadas, né? O que eles chamam do porta a porta, para as pessoas saírem para votar. Então, com muita gente fazendo ligações, ligações pessoais, assim, um banco de telefones para fazer as pessoas saírem para votar, garantir que está todo mundo votando. Então, tem um esforço enorme. Lembrando que, só para você ter uma ideia, Yuri, o Partido Democrata tem 353 escritórios para essa campanha presidencial, 90% estão nesses 7 estados pêndulo. A campanha do Trump não tem um número oficial, mas eu já apurei que são mais ou menos 300 escritórios, ou seja, é muita gente trabalhando aí para que as pessoas saiam de casa para votar. Então, eu acho que esse é o esforço aqui fundamental das duas partes, né? É isso, professor, é um prazer tê-lo aqui conosco, obrigada por essa entrevista. E no começo do nosso jornal, a Fernanda Manhota falava, e a nossa correspondente Mariana Janjacmo, eles falavam sobre o clima tenso nas ruas, uma força nacional nas ruas, uma preocupação grande em relação à segurança. O senhor falou aqui, né, agora sobre a campanha para que as pessoas saiam de casa e possam comparecer às urnas. Essa situação, esse clima tenso, pode desencorajar o americano a sair de casa para votar? Olha, a impressão que eu tenho aqui dos estados pêndulos, das informações que a gente tem, até das pesquisas que a gente fez aqui, não. Eu acho que tem uma coisa que eu tenho visto ao longo das diversas campanhas, não só nos Estados Unidos como no mundo, é que conforme a polarização aumentou, as pessoas saem mais de casa para votar. A polarização, por incrível que pareça, ela tem uma externalidade positiva, que é fazer as pessoas saírem de casa para votar, porque toda a eleição é colocada como a eleição mais importante da história. Isso não é só uma narrativa local aqui nos Estados Unidos, mas é uma narrativa geral. Agora, é importante dizer que esses movimentos de segurança também estão sendo feitos para o pós-eleição, para a apuração e para, eventualmente, a preocupação das autoridades locais aqui. Até conversei com uma autoridade aqui de Washington, D.C., é o pós, como é que vai ser um lado aceitar o resultado do outro, lembrando que existe uma descrença muito grande, principalmente do lado republicano, sobre os resultados da eleição. Tem 30% dos eleitores republicanos que acham ainda que o Biden não ganhou a eleição. Então, existe uma preocupação. E vários prédios públicos nos estados pêndulos estão se preparando para lidar com o pós. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que muita gente está muito envolvida nessa eleição. Eu acho que não vai ter problema na votação amanhã. Maurício, deixa eu abordar um outro ponto contigo, que acho que está permeado ali do que é esta corrida, que é o fato de que ela, de fato, está com muita imprevisibilidade, seja na questão de aferir ali a opinião pública, ou porque a opinião pública de fato está muito polarizada e muito dividida, seja porque ninguém sabe como vai ser o dia seguinte, seja qual for o resultado. Há muita expectativa de que, caso saia derrotado, Donald Trump faça movimentos muito parecidos ou ainda mais
incisivos do que ele fez 4 anos atrás. Mas e se o Partido Democrata sai derrotado? Se Kamala Harris perde a eleição para Donald Trump, a gente pode esperar também um hardball game, como se diz na teoria da ciência política americana, né? Um jogo duro constitucional, também ir aos tribunais, também fazer um questionamento mais incisivo do resultado. Como é que você está vislumbrando o dia seguinte, seja lá quem seja projetado como vencedor dessa corrida eleitoral? Yuri, eu vou compartilhar o que eu ouvi das duas campanhas, tá? Que eu acho que são a melhor fonte que eu tenho do que a minha opinião sobre isso. Na campanha do Trump, existem 2 lados, tá? A campanha do Trump, ela tem um lado que é mais, que tem certeza que já ganhou e que se não ganhar porque foi fraude. Existe essa narrativa muito forte lá na campanha do Trump, e todo mundo que trabalha próximo do Donald Trump fala que o Donald Trump ele não opera com más notícias. Então, dificilmente alguém vai chegar para ele e falar que ele perdeu a eleição. Então, assim, tem esse lado de dizer que ele vai declarar vitória ou vai contestar se houver um resultado negativo. Tem um outro lado da campanha dele, que é um lado mais racional e é mais profissional, assim, que eles dizem que se ele perder, ele vai ter um dilema jurídico muito forte, que ele vai ter uma sentença saindo em Nova York, se não me engano, no dia 26 de novembro. Então, tem muita gente que diz que se ele perder, melhor ele ficar quieto, porque ele vai ter uma sentença saindo logo. Então, tem essas duas correntes. No lado democrata, tem uma corrente que nem considera ela não aceitar a derrota se ela perder, e tem uma corrente que remete ao ano 2000, que diz que naquela época o Al Gore poderia ter insistido no tema lá da Flórida, da recontagem da Flórida, e que nesse contexto de polarização é muito mais provável essa corrente ganhar força dentro do Partido Democrata de tentar todas as alternativas jurídicas, o que é muito triste, na verdade, né? Os dois lados estão pensando de como vão criticar ou complicar ou questionar o resultado, mas o sentimento é muito diferente. Na campanha do Trump existe um entusiasmo muito grande em relação ao resultado, e na campanha da Câmara, apesar de eu querer falar sobre o pós, eles estão ainda muito ligados ainda na operação de sair as pessoas para votarem, né?